Efésios capítulo 5, eu quero também falar com o pessoal da clã. Eu preciso que a clã esteja presente aqui hoje à noite. Nós vamos ter uma reunião de no máximo 10 minutos, é só para a gente eleger me faltou o nome agora, peraí, meu Deus, que representa a igreja à noite. Amém, amados? Dito isso, diz assim a palavra do Senhor, Efésios, vamos ler o capítulo 5, do 1 ao 17. É engraçado, né, que alguns ficam olhando para mim para falar qual passagem. Eu queria entender que quem tem vindo aos domingos já tinha que saber que era Efésios 5, do 1 aí até onde já era por minha conta, mas que era 5 do 1 em diante, sim, é do 1 ao 17. Vamos ver se a gente consegue chegar até o versículo de número 17. Eu pretendo não me alongar, ontem eu estive pregando, como eu falei, ali na igreja ao lado, foi um momento muito bom, muito abençoador, quero crer que tenha sido bênção para eles, foi muito bacana estar ali, eu louvo a Deus, né, pela oportunidade. Diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça. Pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças. Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filho da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nos à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Deus, essa é a sua palavra lida, essa é a sua palavra ministrada, é aquilo que teu Espírito revelou, Senhor Deus, ao coração de Paulo, naquilo que nós compreendemos que era a maturidade espiritual de Paulo. E esse mesmo Espírito que eu sei que habita hoje em nós, e nós te clamamos que esse mesmo Espírito revele a sua vontade a nós, que faça-nos compreender aquilo, Senhor Deus, que vai muito além da letra, aquilo que vai muito além da compreensão humana, mas que seja, Senhor Deus, aquilo que transcende e entra no sobrenatural, para que possamos compreender de fato, Senhor Deus, os teus ensinos, o teu propósito para as nossas vidas, e não somente compreender, ó Deus, mas que isso venha nos trazer libertação e transformação, para que andemos como tem que andar aqueles que são dignos, aqueles que hão de herdar a terra prometida. Eu oro a Ti, Deus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos aperfeiçoe, que o Senhor nos capacite, no nome daquele, Senhor Deus, que nos resgatou na cruz, no nome de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amém. Amados, nós lemos o 5, mas eu quero te fazer o convite para abrir ainda em Efésios 4. Vamos ler o último versículo do 4. O último versículo, 4:32. Diz assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutualmente,
assim como Deus perdoou vocês em Cristo. E aí ele entra no 1, dizendo, portanto, sendo assim, ele chega a uma conclusão, sobre o quê? Sobre o que ele falou, que nós devemos perdoar uns aos outros, que devemos amar uns aos outros, que devemos tratar uns aos outros. E aí depois dele falar isso, ele tem uma conclusão, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Não existe a possibilidade da gente entrar nesses 2 primeiros versículos sem a gente compreender esse último, o 32, que nesse 32 ele está falando sobre como nós devemos nos tratar. Se nós formos lembrar, até o capítulo 3, né, fazendo esse resumo rapidinho, nós falamos de tudo que Deus conquistou em Cristo Jesus, né? O Deus que opera, o Jesus Cristo que foi o operador, né? Foi o concretizador daquilo que Deus opera, o Espírito que veio sobre nós para nos capacitar, nos deu o penhor para nos levar, nos conduzir debaixo de toda essa herança até aquele dia que o Senhor vier resgatar a igreja. E aí ele vai falar também que toda a autoridade que estava em Jesus Cristo foi dada a nós. É óbvio que para que tudo isso aconteça, devemos ter essa caminhada de sermos cheios do Espírito, de termos uma vida de santificação. Logo em seguida ele vai dizer que agora Deus não chama só um grupo de pessoas, Ele chama a todos. E aí a gente entendeu que ou a gente está em Deus ou a gente está no diabo. E por 2 vezes Paulo, ele ora, né, dentro da própria carta, ele ora para que essas coisas realmente venham ao nosso entendimento, para que a gente creia nisso, para que a gente abrace isso. E logo em seguida ele passa para o capítulo 4, onde ele começa a dizer, olha só, até o 3, é tudo que vocês herdaram, é tudo que Deus fez por vocês, é tudo que vocês já têm como herança, vocês já são abençoados em toda sorte de bênçãos celestiais. Mas a partir do 4 ele começa a falar qual é o nosso papel diante disso. Quer dizer, como é o nosso comportamento. Antes era de Deus em relação a nós, agora é de nós em relação a Deus. E dentro disso ele começa a falar sobre unidade, sobre maturidade. Ele vai falar que cada um de nós é membro em funções diferentes, mas somos membros que formamos o mesmo corpo. E aí ele vai falar para que a gente chegue, né, à perfeição, a varões perfeitos, no qual Jesus Cristo, que é a cabeça, é Ele que ordena. Mas se o Espírito que habita em nós é o mesmo, a unidade ela não pode ser uma opção. A unidade ela tem que ser uma realidade. Eu lembro que numa dessas pregações eu falava, por exemplo, se o mesmo Espírito que está em Alex está em Adélio, esse Espírito é o Espírito de Deus, é o Espírito de amor. Se é o Espírito de Deus e é o Espírito de amor, não pode haver desunião, tem que haver união. Não pode haver raiva, porque o Espírito ele é de amor. Não pode haver intriga. E se a gente precisa entender que se eu estou dando lugar para intriga, para raiva, para qualquer tipo de sentimento que causa divisão, que causa discórdia, eu tenho que estar ligado e falar assim, eu estou dando brecha ao adversário. Porque se o Espírito é o mesmo, tem que ser o Espírito de amor, tem que ser o Espírito de paz, tem que ser o Espírito de unidade. E eu lembro que eu falei que unidade não quer dizer que nós todos pensamos, temos os mesmos gostos, vamos ter as mesmas visões, mas apesar ou além dos nossos gostos diferentes, do nosso entendimento diferente, tem que reinar um entendimento maior, que é o entendimento de amor, e do que tem que prevalecer é a glória de Deus, que é para tudo, é para o louvor da sua glória. E por causa disso, isso que é o maior tem que sobrepor sobre aquilo que é menor, e o que é maior que se realiza a vontade de Deus em nossas vidas. E aí ele vai falar sobre isso, até que a gente chega nisso que está hoje, que ele vai falar um portanto, partindo do princípio que é, olha, trate uns aos outros como Deus nos tratou, perdoe-se uns aos outros como Deus perdoou. E aí logo em seguida ele vai falar sobre amor. Seja imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor como também Cristo nos amou
e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. A primeira coisa que eu acho lindo que Paulo, antes dele falar sobre esse amor direto, que a gente tem essa concepção de Deus para nós, ele vai falar quem nós somos em Deus. Entendam isso. Uma coisa é aquilo que é vertical, outra coisa é o que é horizontal. Ele está falando que no horizontal nós somos filhos amados. Consegue entender? É um Deus que ama, mas que nesse amor dele por nós, isso que é vertical, ele faz que entre nós tem que viver, tem que ter essa compreensão de que somos filhos amados. Não existe a Gilda ser mais amada do que a Solange. Não existe a história da Rose ser mais amada do que a Alessandra. Ele fala que todos, no horizontal, somos filhos amados. E nesse negócio de ser filhos amados, precisamos compreender que não tem preferência. Ontem, quando eu pregava pela manhã, estava falando sobre José aqui na consagração, e dizia que uma das, vou botar assim, das heranças do inferno que havia em toda a linhagem de José, era esse negócio de preferência. A gente vai pegar que Abraão preferiu mais um filho do que o outro, Isaac mais um do que o outro, Jacó mais um do que o outro. Essa luta de preferência sempre causou discórdia, causou problema nas famílias, entre os irmãos. E a gente vai compreender que Deus pode usar um de uma maneira e outro de outra, mas não tem a ver de preferência, tem a ver que é graça dele. Quem lembra daquela passagem que Jesus Cristo vai contar que o senhor de uma fazenda, ele sai e às 9 da manhã ele chama um e fala assim: eu vou te dar um denário. Chega mais meio-dia, ele chama outro. Chega às 3 da tarde, ele chama outro. Chega às 5, ele chama outro, e o expediente acabava às 6. E na hora que ele vai pagar, ele não só paga o mesmo valor para todo mundo. Ele começa ao contrário, ele começa do último para o primeiro. E quando ele começa a pagar o último, quando ele vai começar a pagar e começa pelo último, e dá o mesmo valor que ele havia prometido, o cara que está lá embaixo fala assim: eu vou ganhar um montão, que eu cheguei cedão. E aí quando chega na hora dele, ele ganha igualzinho ele ganhou, e ele não consegue entender isso. Ele fala assim: mas como é que pode? Eu estou aqui desde cedo ralando, e eu estou ganhando a mesma quantia daquele que trabalhou 1 hora. E aí a gente parte pelo primeiro, que é o princípio de justiça. No princípio de justiça, um denário era um dinheiro suficiente que todo mundo teria que ter o direito de ganhar num dia. Era aquele valor que te dava condições para você viver de maneira digna naquele dia. Então o que Jesus está fazendo? Ele falando assim: para cada um eu estou dando um valor que faz com que você nesse dia tenha uma vida digna. Ele quer dizer, trazendo a dignidade para o ser humano, independente do número de horas que ele trabalhou. Então a primeira coisa que Jesus está fazendo é justiça. E aí a outra coisa que Jesus vai falar assim: olha só, se o que eu prometi a você, o acordo que eu fiz contigo, eu não estou cumprindo. Aí, se eu estou cumprindo esse acordo, por que parece mal aos seus olhos eu ser bom? E quer dizer, eu não prometi um denário para você? O que eu prometi eu não estou cumprindo? Se eu quero fazer a mesma coisa com outro, por que isso te parece mal? Então a gente precisa compreender, não é porque Deus, Ele foi bom com aqueles que da nossa justiça a gente falava assim: não, se Ele foi bom com aquele, comigo Ele tem que ser melhor. Não é questão que Deus ama mais um do que o outro, é questão de que Ele é justo e que além de tudo Ele que é o Senhor. Então Ele vai distribuir talentos diferentes, Ele vai colocar pessoas em condições diferentes, até porque Ele vai dizer, Paulo também vai dizer, já pensou se todo o corpo fosse olho, se todo o corpo fosse nariz? Então a primeira coisa que a gente tem que compreender é que nós somos filhos amados, todos nós. Uma outra coisa que a gente precisa entender aqui é que ele fala que nós temos que ser imitadores de Deus. E aí vem uma confusão na nossa cabeça, Como ser imitador de Deus? É óbvio que há coisas que nós não vamos ser nunca como Deus. Um exemplo: Deus é soberano. Nenhum de nós vai ser soberano. Deus é perfeito.
nenhum de nós vai ser perfeito. Deus é criador de tudo que existe. A gente não cria, a gente no máximo copia ou inventa alguma coisa, mas no que a gente é melhor em destruir, né? Mas não tem nunca como a gente chegar a ser igual a Deus na totalidade. Mas se a gente ler o texto, ele está falando sobre aquilo que está em Deus, que Deus é, melhor dizendo, aquilo que Deus é e que está em nós, que está falando que é em amor. Mas a gente vai lembrar que esse amor, ele está agarrado naquilo que ele falou no versículo 32, perdoando-nos uns aos outros. Na cruz, Jesus Cristo perdoou o pecado de todo que vier a crer nele, sem acepção de pessoas. Fomos alcançados por esse amor que se materializa na cruz em perdão sobre todos nós, porque não há um justo sequer, não há um, diz a palavra. Todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, mas Deus em amor libera o perdão. E aí está Paulo falando que não tem como nós vivermos o amor sem aprendermos a perdoar uns aos outros. À medida que eu perdoo, eu vou me parecendo cada vez mais com Deus. Eu lembro que assim que eu cheguei aqui na igreja, eu preguei sobre perdão. Uma das primeiras mensagens, eu fiquei um tempo falando sobre amor e um tempo falando sobre perdão. E uma das coisas que me encanta em tantas outras passagens que falam sobre perdão é quando Jacó ele regressa para encontrar o seu irmão Esaú. Não sei quantos vão lembrar da passagem, mas quando ele encontra o seu irmão e ele espera que seu irmão venha se vingar, até porque quando ele fugiu ele estava sofrendo ameaça de morte. Então ele está cheio de medo. E aí quando o irmão dele vem, quando Esaú vem e o abraça e o perdoa e fala, mas Deus me fez prosperar e tal, ele olha para a cara do irmão e fala assim, quando eu olho para a sua face, eu não vejo outra coisa senão a face de Deus, o rosto de Deus. Se tem uma coisa que nos faz ser semelhante a Deus, é perdão. Consegue entender isso? Porque cachorro não perdoa, papagaio não perdoa, nunca vi uma árvore perdoar ninguém. Só perdoam aqueles que foram feitos à imagem e semelhança do Senhor. E não adianta, perdão não é algo natural. A coisa que é natural em nós é a vingança. Se fizer comigo, eu faço também. Se der um, vai tomar, se bobear dois. A gente quer se ligar com juros e correção monetária. A gente só perdoa pela essência de Deus em nossas vidas. Só o Senhor nos conduz a isso, porque fomos chamados para ser imitadores dele. Sejam meus imitadores. Esse é o chamado do Senhor, se imitar ao Senhor. E esse processo de amor, que não passa pela via do perdão, ele é mentiroso, ele é enganador. Porque eu vou falar para vocês o que Jesus falou. Porque amar quem te ama, até os malfeitores fazem isso. Quero ver você amar quem te odeia, amar quem te persegue. E isso é tão forte que a palavra não fala só sobre o amor. Ele fala que esse amor, ele também tem que ser materializado através da oração. Orai pelos que te perseguem. Não tem como viver a via do amor de Deus, ser semelhante a Deus, se a gente não passar pela via do perdão. Por isso que a igreja, ela está tão dividida. E eu quero agradecer a Deus, e o Fábio está aqui que não vai me deixar mentir sozinho, né? Ontem eu fui pregar ali, e umas coisas que Deus colocou no meu coração, é que eu estava falando e pedi perdão a eles antes de falar. No caminho minha esposa falou que eu era maluco, né? Mas eu acho que eu sou mesmo. Que eu estava falando que não nos falta igrejas abertas. Todo mundo quer abrir igreja, né? A facilidade tremenda, você vê nessa redondeza aqui, meu Deus. E aí tem um dito, foi o que eu usei ontem a expressão, tem um dito que diz que hoje tem mais igreja do que botequim, né? Do que barraca. E não sei quem já ouviu falar isso, somente os não cristãos falam muito isso, né? Que hoje se abre mais igreja do que se abre barracas, botequim. E eu estava falando que abrir igreja é coisa muito fácil.
A diferença é que o cara que abre uma barraca, ele forma cachaceiro. A diferença é que quando a gente abre as portas que chama igreja, está difícil de a gente formar uma igreja dentro desse lugar que está aberto. E o que falta na gente é ter essa mesma gana, é seguir o mesmo padrão, entre aspas, por favor, quero que vocês me entendam, do que acontece quando o pessoal abre uma barraquinha, né, um botecozinho, porque a gente vai passar 6 horas da manhã, está o dito cujo lá, chapado, e falando assim, é só a saideira, e a saideira não sai nunca, e a gente tem um lugar aberto para chamar igreja, e tem sido difícil a gente abrir igreja dentro daquilo que a gente chama igreja instituição, e a gente precisa compreender que para ser igreja do Senhor, tem que passar pelo viés do amor, e esse amor ele vai passar pelo viés do perdão, porque sem perdão não tem como a gente dizer que a gente é filho e filhas do Senhor, não tem como a gente dizer que a gente é povo de Deus, não existe essa possibilidade. Uma outra coisa que eu quero que a gente entenda, né, nessa passagem, aí vai para o versículo 3, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Antes de eu falar um pouco sobre esse versículo, quem pode abrir aí para mim em Tiago 4:4 e ler em alto e bom som? Tiago 4:4. Galope bíblico. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Adúlteros e adúlteras. Interessante que há hoje, e aí eu falo para todo mundo, independente de idade, há uma concepção nossa hoje, que para a gente ser legal, para a gente fazer parte do processo, a gente pode entrar em conversações imorais. Eu já falei aqui, né, alguns grupos que eu faço parte, do povo, que é povo de Deus, e às vezes entram nesses caminhos dessas piadas, né, que a Bíblia está dizendo que é imoral, né, as piadinhas da área da sexualidade, e a Bíblia, a minha e a Bíblia, a tua Bíblia está dizendo que isso a gente não é para fazer, e ela vai muito além, ela fala que não é nem para a gente comentar sobre isso é imoralidade sexual, nem pensar, e ele fala que nós somos adúlteros. Tiago 4:4 está falando isso, quando nós não cumprimos aquilo que Deus nos chamou para cumprir, quando nós não vivemos aquilo que Deus nos chamou para viver. Ele faz isso, uma comparação com o adultério. Isso é, se eu violo os mandamentos de Deus, se eu for contra o que Deus espera que eu seja, de viver como eu vivo, Ele está dizendo que eu e você, se assim o fazemos, somos adúlteros e adúlteras. E a gente, para poder ficar bem na fita, para ficar bem com a rapaziada, com o pessoal vai entrando nessas brincadeiras que passam por esse perfil sexual de imoralidade, de promiscuidade, e achamos que isso não tem nada a ver. E Paulo, nessa carta, que é considerada a carta madura dele, ele está falando, nem pense em adultério, nem pense em prostituição, nem pense em sexo fora do casamento, nem pense nisso, nem pense naquilo. E outro, não é só pensar no sentido de não fazer, é não pensar no sentido de não pensar, nem se pronuncie isso, porque isso é reprovável aos olhos de Deus. A gente vai continuar lendo para falar que isso não convém aos santos, não faz parte daquele povo que é santificado pelo sangue de Cristo, não faz parte daqueles que se dizem igreja do Senhor, que entenderam todo o processo de salvação de Deus em Cristo, que compreenderam o empenho de Deus em enviar o Espírito para habitar em nós, para nos conduzir até aquele dia. Se você compreendeu isso, se entendeu que é uma luta espiritual, agora o teu comportamento é esse:
Se você entendeu, isso não deve nem fazer, nem tampouco pronunciar. Do contrário, até o pronunciar, somos adúlteros e adúlteras do Senhor. Eu quero continuar lendo onde a Rose parou, que eu falei para ler até o 4, né? No 5, e o 6 e o 7 vai dizer assim, e até o 8. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Lembra que Ele enviou o Espírito para viver em nós como penhor, nos selou no Espírito, e está falando que esse Espírito que habita em nós tem ciúmes. E é claro que assim, no ciúme, nesse sentido de dizer assim, você de fato é possessão minha, porque na cruz você foi comprado. Foi comprado não somente, você foi resgatado para ter vida e vida eterna, ter vida e vida em abundância, para não experimentar a segunda morte. E eu venho, habito em você, trago a revelação para você, e você quer se comportar como se eu não existisse, como se eu não tivesse valor para a sua vida, praticando coisas imorais, falando sobre assuntos imorais. Mas Ele nos concede graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Portanto, outra vez mais, portanto, submetam-se a Deus. O que é submeter? Eu me render. Dizer, o Senhor é de fato Senhor. É o Senhor que manda, é o Senhor que dá as cartas, é o Senhor que dá a ordem, porque eu sei que tudo que tu fazes é bom, e que tu estás fazendo é para o meu crescimento, é para a minha edificação, é para eu me manter firme, porque tudo que o Senhor faz é o melhor para mim. Submetam-se a Ele, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós, de vocês. Aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês, pecadores. Limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. A gente sabe, né, que essa expressão coração é aquela que do coração que procede tudo aquilo que a gente quer realmente expor, tudo que a gente quer falar, tudo que aquilo que nos move, todos os nossos intentos. Ele está falando esse lugar das emoções. E Ele está falando que se você ainda não compreendeu isso, Ele está falando assim, ó, se renda a Deus, entrega a tua mente, os teus sentimentos a Deus, e deixa que Deus, Ele vai te santificar, Ele vai te purificar, Ele vai te levar ao centro daquilo que Ele tem proposto para você. Amém, meus amados? Aí vamos continuar, versículo 4. Eu quero ainda falar. Não, vamos para o 4. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. No 3, e aí eu vou fazer um gancho do 3 para o 4. No 3 ele fala sobre cobiça. Qual tradução que está escrito aí avareza? Algumas traduções, no versículo 3 está escrito avareza. O que ele está falando isso? Tá aí a avareza no teu, Adé? O que ele está falando isso? Essa paixão que a gente tem pelo dinheiro, essa paixão, esse amor que a gente tem por coisas materiais. Vou aqui abrir um parênteses. Ninguém é proibido de ser rico. Ninguém é proibido de conseguir prosperar. Eu sempre falo para vocês, façam isso e me convida para desfrutar com vocês. Mas o que a Bíblia está falando é que o teu coração não pode estar nisso. Aquele versículo que a gente tanto conhece, Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. O que ele está falando? Essa avareza que a gente vive muito hoje, né? A gente consegue gastar dinheiro com pizza, por favor, amo pizza. Ontem, né, os irmãos vieram conversar comigo, eu falei, vamos marcar com o Fábio para a gente comer uma pizza junto, né? Eu amo pizza, amo um japonesinho, né? Comer um hot Philadelphia, amo. Não é isso, mas eu quero dizer que a gente tem facilidade de gastar um montão de dinheiro com um montão de coisa, mas a gente tem dificuldade de trazer um alimento para a cesta básica, a gente tem dificuldade
dificuldade de ofertar, a gente tem dificuldade de entregar os dízimos, porque a gente ama o dinheiro e a gente quer fazer dele só aquilo que é benéfico para a gente mesmo. A gente não está preocupado, a gente não está liberto do dinheiro para ajudar o próximo. Há uma compreensão nossa que não vai mudar nunca, né? Que a gente fala assim, ó, traz agora aquilo que pertence a Deus, traz os 10% que são de Deus. Eu particularmente, me perdoa, eu não concordo com essa fala. Não é de Deus os meus 10%. Tudo que eu tenho é de Deus. Tudo, o meu ser, o meu respirar, a minha roupa, o que eu estou fazendo aqui é dizendo para Deus, Deus, eu confio em Ti. Quando eu trago isso, eu estou dizendo, Deus, eu confio de fato em Ti. Deus, o melhor administrador da minha casa, do que eu tenho, é o Senhor. E mais ainda, Deus, eu estou trazendo para que haja mantimentos na sua casa, para que a gente possa socorrer o necessitado, para que o tempo seja de condições de pregar a Tua palavra, de planejarmos o reino. Deus, eu trago aqui porque eu Te amo. Não é porque é dele. Deus está preocupado com o teu dinheiro. Ele é o dono do mundo. Ele criou todas as coisas. O que Ele espera de nós é esse privilégio, essa graça que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 9, que é graça, é um privilégio podermos participar do reino de Deus. Mas a nossa avareza não nos permite isso. Nosso amor ao dinheiro não nos permite isso. Quer ver? Eu vou dar um exemplo que nós pastores vivemos. Entendo o que eu vou dizer. Eu acho que eu não vou passar do versículo 8, né? A intenção era até o 17, mas acho que eu não vou passar do 8. Nós pastores metodistas, que como somos itinerantes, no final do ano que vem começa essa luta, né? Para onde vai ser nomeado? E aí há na nossa concepção social, igrejas boas e igrejas ruins. Né? Se a pessoa é pastor integral. E aí, a primeira coisa que a maioria fala sobre igrejas boas, que deveria ser, né, a igreja espiritual, a igreja que trabalha, a igreja da unidade. A primeira coisa que se fala é a igreja que tem condições econômicas de manter o pastor. Porque como eu coloquei na clã, não coloquei no grupo da igreja, mas coloquei no grupo da clã, aquilo que são direitos e deveres do pastor de tempo integral, que está na internet. É só você entrar no site da Igreja Metodista, vai estar lá os cânones, você baixa lá os cânones em PDF e você vai poder imprimir, vai poder ler aí no computador, está tudo escrito lá. E aí o cara pensa, eu tenho que estar numa igreja que me dê todos os direitos. É a primeira coisa que a pessoa normalmente pensa como uma igreja boa. Depois ele vai pensar nas outras coisas. Eu particularmente, Rogério, eu penso que a melhor igreja para eu estar pastoreando é onde o Senhor me colocar. Só que a gente também tem outro problema. A gente sabe que nem sempre a gente está tão bem na igreja que o Senhor nos colocou, porque às vezes tem aquele joguinho de interesse, né? Quem é mais parceiro daquele que lidera. Então ele vai olhar para uma igreja e falar assim, esse aqui é meu parceiro, eu vou colocar na igreja tal. E outro mais, às vezes aquele que nos lidera, ele também comete equívocos. Somos seres humanos, estamos passivos disso. Mas o que eu quero dizer é que a primeira coisa que a maioria de nós pensamos é na parte econômica. E Paulo está falando que isso é avareza, que isso é cobiça, que isso não é para acontecer no meio do povo de Deus. E aí, olha só como isso como a escrita de Paulo, ao mesmo tempo que ela é complexa, ela é clara. Vocês vão entender essa dicotomia. Ele acabou de falar sobre a impureza sexual. Aí ele entra nessa parte de avareza que para ele isso é muito semelhante, o caminho é muito parecido. E aí quando ele volta no 4, ele fala, não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças. Ele traz de novo a parte de obscenidade. Ele acabou de falar de obscenidade, entrou na avareza. Depois ele entra de novo para falar, olha só, obscenidade não, comportamento. Aí essa obscenidade, se a gente pega no grego, não é somente essa parte daquilo que a gente fala, é também do nosso comportamento. Né? A Bíblia diz que a gente tem que também, em tudo, ter ordem e decência.
Eu fui abastecer meu carro anteontem à noite, sexta-feira à noite, e aí eu tenho visto que a crise tem chegado mesmo no Brasil, né? Eu fui abastecer lá perto de casa e para o cara com um carro que eu quis ler o nome do carro, não consegui. Para o carro gigante, mas muito grande, e brancão, e para abastecer no gás. Mas tu tem que ver o carro. Que carro é aquele? Deve ser o valor de uma casa o carro daqui. E aí, eu do ladinho, eu acho meu carro grandinho. Meu carro nunca virou um Fusca. Ou nesse dia meu carro virou um Fusquinha. Meu carro ficou pequenininho do lado do carro do cara. Para vocês terem ideia, não sei se vocês conhecem ali o posto de Ipiranga, ali perto do BRT Glaucio Gil, onde ele botou o carro dele, não tinha mais como você passar na frente do carro, não tinha espaço. Ele ocupou aquilo tudão. Aí, e não iam descer do carro. O frentista falou: não, poxa, é a gás, você tem que descer do carro. Aí desce um jovem, deve ter, sei lá, 23, 24 anos, um outro jovem ao lado, e atrás desce uma menina, né, assim, uma mulher mais ou menos da mesma idade, com uma criança no colo, com um blusão desse tamanho, a calcinha da menina aqui em cima, a calça aqui, a calcinha aqui, e ela quando desce metade do forex, assim, do lado de fora e com a criança no colo. Falei: meu Deus do céu, será que ela consegue achar isso legal mesmo? Assim, ela do corpo dela, ela vestida normal já chamaria atenção. Mas a menina estava com a calça comprida aqui, a calcinha quase aqui em cima, assim mais ou menos, e a calça comprida aqui embaixo. E aí pegou a criança no colo e saiu como se nada tivesse acontecido, como se fosse a coisa mais normal do mundo. E a gente fala assim: poxa, mas isso é no mundão, pastor. E aí eu não vou citar nome, mas já uma vez fui pregar numa igreja, dessas igrejas dos ataviamentos, e tinha uma irmã de vestidão até por cima. Mas quando a luz pegava no vestido dela, você sabia até o número do dentista da mulher. Dava para ver assim o que você pensar e não pensar. E a Bíblia está falando que a gente tem que tomar cuidado de como a gente se comporta, de como que a gente se veste, porque o nosso comportamento faz com que o outro pegue. Isso é obsceno. A gente tem que saber como se comportar, porque é impossível que venha o escândalo, mas ai daquele por onde vier o escândalo. Se teu olho te faz pecar, corte. A gente não pode ser pedra de tropeço para o outro. Mas aí ele falou sobre aquilo que é promíscuo, que é obsceno. Ele falou sobre a avareza, amor ao dinheiro. Aí vai dizer 1 Timóteo 6,10: o amor ao dinheiro é raiz de todos os males, e muitos nessa cobiça se transpassaram a si mesmos. E aí ele volta à obscenidade, e aí depois ele fala de algo que ele falou no capítulo 4, no final do capítulo 4. Ele fala sobre a língua. Preste atenção aí no que esse texto ele está falando. Ele está falando que os nossos gracejos têm que ser vigiados. As nossas piadinhas, a gente tem que tomar cuidado com a piadinha que a gente faz. Os nossos comentários. Eu comentei um dia aqui no estudo que teve um tempo aí, eu chamei determinada pessoa da igreja para poder fazer algo, e ela me deu uma resposta assim, meio irônica: tem certeza que sou eu mesmo? E aí eu preferi não responder nada. Até hoje eu não respondi nada, mas graças a Deus a pessoa fez. Porque há piadas, há gracejos que são inconvenientes, que não edificam. Lembra? Efésios 4 vai dizer: não saiam de vossas bocas nenhuma palavra torpe, somente as que edifiquem aqueles que te ouvem. Gente, se pode ferir, para que eu vou fazer? Se pode contaminar, para que eu vou dizer? Há muito tempo, muitos anos atrás, minha esposa vai lembrar disso, e isso foi muito marcante para mim. Minha esposa ela vai lembrar disso. A gente tem um casal de amigos. Quando eu fui convidado para participar do grupo de casais, que a gente tem que conseguir fazer incrementar aqui, né, que era tipo um discipulado, era um grupo de amigos
que a gente se reunia todo o primeiro sábado de cada mês. Inclusive, teve um domingo que um irmão que participava comigo, ele esteve aqui, que veio o pastor Rafael, no aniversário da igreja, lembra? E veio o Chico. E aí esse casal de amigos hoje, a gente está distante, porque minha vida ela vai tomando outros caminhos. E a gente foi ver uma peça, Cócegas, eu acho que é o nome, Cócegas. E aí Ingrid alguma coisa e o nome da outra eu também não lembro, né? É aquela magrinha que é muito engraçada. Então, e a outra? Essa aí, Luísa Briggs. Fomos no teatro ver a peça dela. Essas, não tem como negar, elas são muito engraçadas. Muito, não é pouco não, são muito engraçadas. Mas 60 ou 70% das piadas, das graças delas, ou eram imorais, isso, amados, eu acho que não tinha nem Rebeca. Tínhamos Rebeca? Não tínhamos nem Rebeca. Eram imorais ou fazer um chacota com o povo de Deus. E o casal, tadinho, eles ficaram sem graça por minha causa. O Alessandro vai lembrar disso. Eles riam e ó. E aí, por favor, gente, eu não estou falando que eu sou melhor do que ninguém. É o que eu creio, tá? Vocês podem falar que eu sou careta, o que for. É o que eu creio. E eles riam e eu. E aí, lembra, Lê? Eles começaram a olhar para o meu lado e eu comecei a ser uma pedra de tropeço para eles, porque a minha postura já não nos deixava achar tão graça, mas como Rogério, a vigilância que eu tenho, como eu vou achar graça daquilo que Jesus não acharia? Como eu vou aplaudir aquilo que Jesus não aplaudiria? Estão fazendo piada imoral e depois piada com o Evangelho, com o povo de Deus. Não tem como eu aprovar o que Deus reprova. Não tem como eu achar gracinha daquilo que Deus jamais acharia. Isso não nos impede de ser engraçados, não é isso? Né? Às vezes eu fico colocando lá, vendo as piadas, né, que Ed coloca na internet. Né? Ele tem essa cara de mal, mas ele tem um senso de humor legal. Né? E assim, bacanas, saudáveis, não é porque está na frente dele não, a gente conhece alguns aí, né? A gente ontem estava conversando com o bombeiro, meu Deus, muito engraçado ele, muito gente boníssima, pouquinho que a gente falava, ele falava 2 palavras, mas dentro das 2 eram 3 piadas, muito sem nenhum momento ser imoral, sem nenhum momento ser obsceno, sem nenhum momento ferir ninguém, sem estar de gracejo. A Bíblia está falando, cuidado com a tua língua. Cuidado, ele falou isso no capítulo 4, ele fala isso agora no capítulo 5, a gente vai falar, vai ler Tiago vai dizer, cuidado com a sua língua, aprenda a dominar a sua língua, se não vai edificar, se você não tem convicção, não fale. A gente estava aqui antes da avaliação da escola dominical, né, Cláudia? E aí eu contei algo que aconteceu ontem, né? A gente teve aqui a consagração dos jovens, e eu venho anunciando isso há algum tempo, e domingo passado eu anunciei aquilo de púlpito. E aí uma pessoa escreveu lá no Instagram, pastor, quando foi isso? Aí eu falei assim, foi hoje, isso era meia-noite mais ou menos, ou quase isso. Aí eu falei assim, foi hoje. Aí a pessoa falou assim, eu não estava sabendo. Eu falei, tu estava do meu lado, tu estavas do meu lado quando eu avisei. Não estava lá sentado não, estava pertinho de mim quando eu dei o anúncio. Sério, pastor? Eu falei, sério. Então eu não prestei atenção. Graças a Deus a pessoa falou comigo. Mas digamos que essa pessoa chega e fala assim, caraca, aí, teve um negócio lá na igreja, o pastor não falou, não avisou ninguém. E aí fala para esse fulano, aí é um fulano também abençoado, e fala para outro. No final, imagina o tamanho que esse negócio causa, né? Porque não vai averiguar se é verdade, se não é, aonde é que está o erro, não sabe, e às vezes você até sabe onde está o erro, mas você vai falar, vai edificar, você gostaria que falasse sobre você. Então a gente precisa aprender a dominar a nossa língua, a gente precisa se submeter ao Senhor e deixar o Senhor reinar sobre nós, sobre a nossa mente, sobre a nossa língua, ter vigilância naquilo que vai falar, porque a gente pode ferir uma piada, pode machucar. Gente, estou falando mentira, uma piada pode ou não pode machucar alguém? A gente ou já foi vítima disso, ou a gente já foi o agente disso, o agente ativo de causar uma ferida em alguém por uma brincadeira. Eu já comentei aqui uma vez pregando, que no começo da minha conversão, nós tínhamos um grupo que eram as filhas do pastor, a sobrinha do pastor Jorge, com quem eu me converti,
e mais um grupo de amigos. E uma irmã chamada Tuca, que saudade que eu tenho dela, não vejo a Tuca, ufa, deve ter quase 18 anos que eu não a vejo. Ela é de Espírito Santo. E a gente reunido na casa do pastor Jorge, que nós iríamos comer para depois ir orar. Né? Que graças a Deus o grupo que eu cresci, a gente estava junto, a gente orava. E aí eu fui a gente, brincadeira para lá, brincadeira para cá, eu dei uma resposta para a Tuca. Que a Tuca foi para a cozinha, isso era 4 e pouca da tarde, a gente você ter ideia, olha, eu não esqueci até hoje, ela foi para a cozinha, ela não saiu da cozinha até a hora de ir embora. E aí eu quero crer que foi o Espírito e falou assim, você machucou a tua filha. É óbvio que eu tinha que ir lá na cozinha e pedido perdão a ela, mas aí vão tentar me justificar, eu era novo convertido, eu fui para casa e eram 15 minutos andando até minha casa. Eu fui para casa e falei, Senhor, o Senhor não me chamou para isso. Dali onde eu estava até minha casa, o Senhor não me chamou para machucar ninguém. E fui orando a Deus e comecei a ler Provérbios, Efésios, tudo que fala sobre língua, Tiago. Eu comecei a ler, comecei a orar, a jejuar, pedindo ao Senhor que da minha boca saíssem palavras que fossem para abençoar e não mais para ferir, porque eu sempre gostei de fazer piada, eu sempre gostei de ser engraçado. Então eu não queria machucar ninguém, mas eu machuquei a Tuca, machuquei a ponto de passarem 2 horas ela não sair da cozinha, não ir para a sala, a varanda onde a gente estava ali reunido. A gente às vezes, principalmente dentro de casa, isso eu falo por mim, às vezes a gente é um doce com as pessoas fora de casa. E às vezes a gente é bruto, ignorante, um brutamonte, um chuleque com as pessoas dentro de casa, com nossos cônjuges, com os nossos filhos. A gente precisa vigiar com a nossa língua, inclusive as nossas piadas. E aí, de novo, se a gente continuar lendo 5, ele fala imoral, impuro, de novo ele vai falar sobre ganância. Tá aí, não tá? Aí você vai falar assim, pô, Paulo é chatão, né? Caraca, toda hora fala sobre ganância, toda hora fala sobre impureza. E eu vou fazer a pergunta a vocês: quais são os 2 maiores escândalos no meio evangélico? Pode responder, é pregação, mas pode responder. Quais são? Ganância e imoralidade. Paulo não está insistindo à toa, ele está madurando, ele está maduro, ele está no ápice daquilo do Espírito, do que ele já viveu, do que ele já passou. Ele está falando, eu sei que aquilo que mais arrebenta a igreja do Senhor: imoralidade, ganância e a língua, a fofoca, o falar sem pensar. E Paulo gasta aí tempo insistindo nisso. Vigie nisso, seja prudente nisso, não dá brecha para Satanás, não machuca aquele por quem Jesus Cristo morreu na cruz, não perca o alvo. Tudo que é material vai ficar. É claro que Deus é Deus de justiça, Ele quer que a gente tenha uma vida tranquila, mas é Deus que provê essas coisas se nós caminhamos no caminho dEle. Amém, amados? Vocês estão aqui comigo? E aí ele vai dizer que essa ganância, ela é idolatria. E diz que quem a pratica não tem herança no reino de Deus. Só pensa rapidinho, de um montão de coisas sobre ganância no reino de Deus que você tem visto. No mundo evangélico, vou melhorar. No mundo evangélico que você tem visto, está aí dizendo que quem é assim não tem lugar, não tem herança no reino Deus. A porta ficou estreitinha, então ficou, não sei se você está vivendo. Pensa aí, um montão de pregações que a gente ouve, num montão de escândalos por causa de dinheiro. Eu, uns 4, 5 anos atrás, graças a Deus que eu não conhecia o pastor e nem sei o nome, mas um pastor da igreja metodista, por isso que aqui eu não coloco a mão no dinheiro. Eu lembro quando a gente estava aí na campanha do letreiro, que graças a Deus está pago, no culto aqui, vieram me dar o dinheiro da ajuda. Eu falei, por mim não, o João está lá, a mim não, dá o João. Mas um pastor estava sumindo dinheiro da igreja, sumindo dinheiro da igreja, e a suspeita começou a cair sobre o pastor, não foi sobre o tesoureiro. O que fizeram? Sem ele saber, colocaram uma câmera na sala, e aí flagraram pastor pegando.
E aí a igreja o convidou a entregar, né, as suas credenciais. Isso eu estou falando do nosso meio, mas a gente sabe que esse amor ao dinheiro, ele tem afastado. Está dizendo aqui a Bíblia que eles não têm lugar no reino de Deus. E aí a gente agora vai ler do 6 a 8 junto. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Não, vou ter que ler até o 10. Como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. A Bíblia está dizendo que quem é a luz? É o Espírito em nós, amém? O Espírito em nós, diz o Senhor Jesus, que Ele nos chama agora para nós sermos luz do mundo. E aí, ontem, né, eu estava querendo filmar aqui, e enquanto que eu estava aqui, antes de ir para lá pregar, e aí eles apagaram a luz e deixaram só aquela luzinha aqui, né? Aí Mateus estava do meu lado, eu falei, caramba, arrebentaram minha filmagem, né? Não deu para filmar mais legal, porque as trevas estavam, porque apagaram a luz. Porque quando a luz vem, tudo aquilo que está oculto, tudo aquilo que está escondido, ele passa a ser revelado. A Bíblia está dizendo que a luz de Cristo está em nós. Agora nós temos que discernir o que vem do Senhor e o que não vem, o que é agradável ao Senhor e o que não é agradável ao Senhor. E Ele está falando nesse processo, como filhos da luz, não podemos mais nem participar, nem fazer as coisas das trevas, nem tampouco dar ouvido a elas. Lembra do Salmo 1? Como diz? Salmo 1: bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Entendam, sentar nas rodas dos escarnecedores não é você se assentar com o não cristão. Você não se assentar com aquele que escarnece de Deus, daquele que zomba de Deus, daquele que não teme ao Senhor. Com esses, não é para você nem se sentar, nem participar, e está escrito aí que é para você nem dar mais ouvido. Antes, você tem que repreender, ler. Está escrito que você tem que admoestar. Quem assim o faz. Tem que falar comigo, não, tu está equivocado. Olha o temor a Deus. Deus é verdadeiro. E Deus é amor, mas Deus também é justiça. Dentro daquilo que Ele nos otorgou, daquilo que Ele nos deu, daquilo que Ele nos esclareceu, Ele há de julgar a nós. Olha o caminho que você está levando. Então está dizendo que a gente não é para emprestar o ouvido, não é para emprestar o ouvido, porque nós já temos a luz de Cristo, já temos o entendimento aberto, porque a gente está falando de maturidade, entendendo que já discernimos o que agrada a Deus, o que não agrada, o que vem de Deus, o que não vem. E não é para eu emprestar meu ouvido, não é para eu emprestar meu coração, não é para eu emprestar minha mente, ao contrário, é para eu repreender quem assim faz. Então vem com aquelas conversas que ele está chamando de conversinha tola, né? Que vai querer me desencaminhar. Vou dar um exemplo que a gente está vivendo aí. O pessoal que quer desestruturar a família. Não é para eu ouvir. Mas se eles vierem falar, já que não deu para eu correr, eu escutei, eu tenho que repreendê-los. Né? A gente aí na família, da parte da Alessandra, a gente tem aí pelo menos uma pessoa que se sabe que chegou a falar contra um candidato a presidente, porque esse candidato ele defende a família tradicional. Eu não estava no dia e eu falei, e aí, Alessandra, você não falou nada não? Que era, né, negócio de família, eu estava na minha família, né, mãe e pai, ela estava na família dela, mãe e pai. Aí ela, não falei nada não. Mas segundo a Bíblia, está dizendo que a gente não é só, eu vi, concordo com isso aí, está falando que a gente tem que repreender, a gente tem que pegar a luz e jogar nas trevas, para que as trevas sejam dissipadas. Esse é o papel do cristão que chegou a uma maturidade. Ele está falando, portanto, não participe com eles dessas coisas, porque antes,
Nós éramos trevas. Antes éramos trevas, agora somos luz. E aí ele vai falar que o que faz parte daqueles que são luz é bondade, é justiça, é amor. E eu termino falando sobre essa parte da justiça. O que é justiça? É aquilo que eu tenho, que eu entendo que é bom diante do Senhor, fazer com que o outro também tenha. Amém? Vou melhorar dentro do que está dizendo aqui. Se o outro está nas trevas, está falando coisas tolas, a minha função é levar a justiça para essa pessoa. E qual é a justiça? Fazer com que a luz brilhe sobre a vida dela, fazer com que a verdade seja sobre ela, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade é lançar a luz de Cristo sobre essa pessoa. Então eu tenho que chegar para essa pessoa entendendo o que é justiça de Deus. É falar assim: o meu desejo agora não é só da repreensão para te machucar, é da repreensão para causar arrependimento, para te tirar das trevas e trazer para a maravilhosa luz que está em Cristo. É eu pegar essa pessoa e falar assim: ó, venha para cá, porque isso é justiça. Justiça é eu fazer com que todos tenham o mesmo benefícios, os mesmos direitos que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário em favor de todos nós. Amém? Então eu vou parar por aqui, mas desejoso em nome de Jesus Cristo que a gente alcance essa maturidade, que a gente compreenda isso, porque como eu disse ontem lá e comentei aqui, a gente tem muitas igrejas abertas. Nós precisamos que sejam formadas igrejas dentro daquilo que a gente chama de igreja denominação. Precisamos que nós alcancemos a maturidade. Fomos chamados para servir, fomos chamados para ser luz do mundo, sal da terra, fomos chamados para caminharmos como caminho aqueles que são dignos de herdar o reino dos céus. É para a glória, o caminho é para lá. E Paulo, ele diz até o capítulo 3, olha, tudo que Deus fez foi isso. Agora o teu comportamento tem que ser assim. E aí ele está caminhando, até que a gente vai terminar lá em Efésios 6, né? Quando a gente vai falar sobre essa luta espiritual, que é onde a gente mais conhece, 6:10, né? A armadura de Deus. Mas a Bíblia não pode ser uma caixinha de promessa que eu pego só aquilo que me agrada. A gente tem que aprender a abraçá-la por inteiro. Amém? Sujeitar-se, ser submisso ao Senhor, sujeitar-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu quero orar nesse momento.